Prepare-se para um breve diário de um desgoverno que começou inflado com 37 ministérios para tentar acomodar, todo mundo depois de tantas promessas de campanha. Em poucas semanas já tinha 3 ministros envolvidos com denúncias. A do Turismo, Daniela do Vaguinho, acusada de envolvimento com milicianos na Baixada Fluminense. O ministro das Comunicações, José Juscelino Filho, que usou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada na frente da sua própria fazenda na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, que teria recebido informações de agentes de inteligência para reforçar a segurança em Brasília, naquele fatídico fim de semana da invasão e depredação de prédios públicos. E não fez nada. Ainda saiu acusando o governador do Distrito Federal de ter recebido ele informações prévias e nada fazer. Tudo isso ainda precisa ser apurado, mas a gente vê que um governo não dá a mínima para a ética e a moral quando vai varrendo todas essas denúncias para baixo do tapete. Não quer mais CPI do 8 de janeiro, porque percebeu que a investigação pode confirmar a omissão de integrantes do próprio governo federal e não mais os do Distrito Federal. E uma CPI poderia, quem sabe, apontar os motivos para a suposta omissão do ministro da Justiça e Segurança Pública. É só a gente pensar, ao não policiar direito a Praça dos Três Poderes e permitir que black blocs e vândalos invadissem o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, o governo teria algum lucro político? Conseguiria, por exemplo, endossar narrativas de golpes antidemocráticos vindos dos adversários? Se fazer de vítima? E os ministros envolvidos com questões delicadas, para dizer o mínimo, não deveriam ter sido afastados até que se apurem suas ligações ou movimentações suspeitas? Será que ter como cabos eleitorais integrantes de milícias, que são grupos armados que vivem de ameaçar pessoas e até praticar crimes contra a vida, não coloca a eleição da deputada que virou ministra do Turismo sob suspeita? Os votos que ela teve foram o desejo real do eleitor ou resultado de coação? Será que o deputado que pegou as verbas das emendas parlamentares que deveriam ser destinadas a obras prioritárias no seu estado e usou para asfaltar a estrada que leva à sua própria fazenda, tem mesmo alguma prioridade diferente de beneficiar-se do poder? Deveria continuar no cargo de ministro? O presidente, que nada fala a respeito dessas denúncias, prevarica? Deixa de cumprir sua obrigação moral de dar cargos públicos a pessoas idôneas, preocupadas com o país? Apenas um único mês foi suficiente para vermos absurdos tomarem conta do noticiário. Mas, estranhamente, a mesma imprensa que noticia não tem mais aquele ímpeto de um passado recente para cobrar providências. Joga a denúncia na primeira página do jornal e, diante do silêncio do governante, deixa quieto. A militância idiotizada finge que não vê. E a vida segue aos trancos e barrancos com os 3 ministros nos mesmos postos, fazendo o que bem entendem. Aí começa fevereiro e esse mesmo governo Lula, que mantém no cargo ministros envolvidos em denúncias graves, sai prometendo mundos e fundos para os parlamentares, que estão para assumir seus cargos, em troca de apoio no Congresso para os projetos que vêm por aí. Criminalizar a opinião pública, por exemplo, confiscar bens de opositores apenas porque falaram algo que desagradou a eles e por aí vai. É o mensalão 2.3 firme e forte. Na Câmara, Arthur Lira foi reeleito presidente com o histórico placar de 464 votos, de um total de 513. É impossível ver com os olhos da ética e da moral lulistas abraçados com bolsonaristas lutando pela mesma causa. A Câmara precisa de toda a atenção dos eleitores a partir de agora. É imprescindível acompanharmos o trabalho de quem a gente elegeu para ver como estará votando essa pessoa quando houver discussões importantes em Brasília. O pior mesmo foi o Senado. Ali tudo que há de mais deplorável na vida pública se juntou num único espaço na mesma tarde.
Além do próprio presidente Lula, de ministros e outros integrantes do executivo terem invadido a esfera do legislativo para pressionar votos para a reeleição de Rodrigo Pacheco, ministros do STF também fizeram isso, entraram em campo, segundo denúncias de muitos jornais. Eu participei de uma entrevista na revista Oeste com o senador Jorge Seife, de Santa Catarina, em que ele confirmou a denúncia e o ativismo político de representantes do Supremo Tribunal Federal, o que é proibido por lei e passível de impeachment, inclusive.